When every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? Dois, três e... Esses dias eu tava fazendo o que provavelmente se tornou comum na minha geração. Eu acordei, eu fiz meu café e passei a manhã lendo Twitter como se fosse meu jornal matinal. Folheando a timeline e dei de cara com um tweet do Neil em que ele dizia: talvez esse seja um dos melhores álbuns que você vai ouvir hoje. Chamou minha atenção porque o Neil não costuma ser tão afirmativo assim e eu, como fã assumido, levo muito a sério qualquer opinião vinda dele. Então, tirei o resto da manhã pra dar atenção ao Visão, álbum da MC Matéria-Prima. Não quero saber de brigar, sai pra lá com sua brigar. Bem no meio da nova era, me dá meu corpo que já era. E eu fiquei pensando muito sobre como falar desse álbum de uma forma que não soasse pedante ou limitasse de alguma forma. Acho que um dos erros principais quando o assunto é arte é muitas vezes procurar uma definição para a obra ou algo que dê sentido a ela e não entender que a arte é um objeto de percepção e não de definição propriamente dita. Então eu vou dizer aqui que Visão é um álbum que, se você entendeu a capa, você entende o conteúdo. Ele é muito claro no que quer dizer e na atenção que quer passar. E isso foi só a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas ver na tracklist nomes de caras que eu particularmente já conheço o trabalho me deu uma previsão do que esperar. Artistas como Delator V, o James Ventura, o próprio Neil, que curiosamente assina todas as produções do disco com seu pseudônimo adotado, a Ilume, que se você acompanha a carreira do Baco sabe da importância dela. E é curioso pensar que de todas essas participações, a música que mais tinha me pegado foi a que tinha alguém que eu de fato não conhecia. E eu tô falando da faixa 4 do álbum. Fecha tudo, abre tudo, vai morrer, vai na janela, bate panela contra, bate panela a favor, pede ajuda pro santo, pede ajuda pro orixá, palma pro lixeiro, palma pras enfermeiras, vai vacinar, não vai vacinar, passa o gel, álcool gel, pede álcool líquido, bebe o cachaça também, usa máscara, chama o vírus pra rua, vem ficar em casa, sai de casa, cachorro andando, cachorro latindo e o mundo acabando. Mundão a milhão! Mas antes de entrar nela, eu preciso dar um contexto do que eu quero trabalhar aqui. O rap é uma cultura de rua que sempre teve atento às novidades, tipo, desde falar do carro do momento, ao tênis que a galera quer usar, o rap nunca foi alheio a esses movimentos. Novos tempos também são novas preocupações, mesmo que a luta ainda seja praticamente a mesma. O MC é um jornalista, quase um correspondente de guerra, diria o Marcelo D2. Então, quando o DK fala no Favela Wave 5 sobre uma influência que enriquece te indicando loja, sem nenhum senso crítico sobre isso, é entendendo esses novos tempos em que a internet também faz parte da rua, ou pelo menos dos problemas que afetam ela. E é muito interessante perceber, numa faixa chamada Vivência, que no rap em algum momento significou essa separação do mundo real e o mundo da internet, tipo o Rafa Moreira falando, vocês viciados na porra do LOL, Rafa Moreira, chegou a polícia. Mas aqui o Matéria abraça as referências e linguagens próprias da internet, citando coisas como Caps Lock, Google Maps, e eu tô mais esperto na internet para não ter que discutir com bots, para se comunicar com algo que, se já foi novidade, já é tão natural que sequer sou estranho ouvir uma música e que não se pode negar relevância nas nossas relações. Até porque, se em 2002, quando o Brown fala sobre entrar no rádio, por essa ser a forma de fazer a mensagem ser passada, hoje é por causa da internet que a mensagem do Matéria chegou até mim e também tá chegando até você. É a internet não só como problema, mas também como ferramenta, como solução. Nas estrofes seguintes tem muito de localizar de onde esse discurso está vindo, então ele vai usar do artifício da calça e do short para se assumir como essa pessoa que se modela a depender do clima, das variantes do tempo, mas ressaltando que quando o rap era mato, ele já estava capinando alguns lotes. E então a gente chega no verso da Ana Bru. E cara, que verso. Vejo pessoas quadradas, vidradas, sem forma nenhuma. Eu sigo armada nas bênçãos da minha avó. Mais livros pra nós, espadas e... O verso carrega muito de um sentimento de ancestralidade, mas não de um retorno ao passado, mas de continuidade de causa mesmo. Ela chega a citar a avó, a mãe, fala que tá com as pernas jovens pra correr, mas com a cabeça meio velha, em um tom de assumir essa responsabilidade passada por gerações. A geração que tenta, por conta própria, faça você mesmo ou não faça nada mais. Corre pra
Tem algo de muito potente nessa inversão de papéis. Um rapper de 20 anos de carreira buscando a melhor maneira de se comunicar com toda uma nova geração que ele viu crescer, e essa rapper iniciante que tá reconhecendo o valor de todos que vieram anterior a ela e não se colocando acima ou abaixo, apenas como uma continuação desse legado. E é nesse encontro de visões de mundo, nesse encontro de vivências, que se não são dissidentes, pelo menos carregam esses recortes temporais e de gênero para se complementar, que a gente pode visualizar uma característica principal do rap. O rap é um gênero de conexão, sem esquecer, obviamente, das diferenciações que nos são próprias. É sobre o que nos diferencia, mas sobretudo sobre o que nos torna iguais. Foi por causa do Nil que eu conheci o Matéria-Prima. Foi por causa do Matéria-Prima que eu conheci a Nabru. Foi por causa de mim que talvez você tenha ouvido falar pela primeira vez de todas essas pessoas. Por causa da música, essas 4 pessoas se uniram. Mas a internet também teve sua parcela de culpa. E é engraçado chegar nessa parte do roteiro falando sobre coletividade e singularidade, porque é exatamente na faixa Que Tipo de Preto do álbum que o Matéria vai buscar também esse lugar de subjetivo e se impor como uma pessoa, com seus gostos, defeitos e qualidades dentro de um grupo minoritário e não exatamente como um estereótipo, como normalmente se vê. É sobre entrar em contato com essas diferentes realidades, é conhecer a verdade, as vivências e as visões de cada um, sem invalidar nenhuma delas, pelo contrário, todas são muito válidas. Sempre achei que o samba e o rap tinham muito em comum, nessa capacidade de transcrever os anseios da rua, de falar da vida na cidade, nas favelas, nos morros, de forma tão real quanto debochada às vezes. Acredito que o samba seja um movimento coletivo, em que mestres e discípulos constroem uma relação dialética de acumulação de saber, em que os mestres já foram discípulos e os discípulos se tornarão mestres dessa arte ímpar da história do Brasil, vai dizer o Marcola. Assim, também vejo o rap. E se isso tudo ficou muito complexo de entender, me permita tomar emprestado o Samba da Mangueira para fazer dele as minhas palavras nessa falha tentativa de explicar algo que deve ser sentido. O avesso do mesmo lugar. É na luta que a gente se encontra. Bom, se você chegou até aqui, eu me chamo Lucas Freire e esse é o Repentinamente. E a proposta do canal é basicamente essa, não exatamente fazer reviews ou faixa a faixa, mas apontar algumas questões de interpretação própria do que achamos interessante que possa instigar você também a ir atrás dessas obras que a gente está falando aqui. Nem sempre falando somente de um objeto específico, mas muitas vezes usando do singular para explicar um pouco do plural e de como a cena tem se comportado. E espero que tenha gostado, conto com vocês para fazer esse projeto dar certo. Talvez saibam como é difícil produzir esse tipo de conteúdo no YouTube. Sigam nossa página no Instagram e fiquem de olho na descrição, sempre deixo as referências do que usamos nos vídeos aqui. É isso, até a próxima.